Pessoal, quando eu falo aqui de relacionamentos imaginários, o que pode pintar na maior parte da cabeça do pessoal aí é... A Bárbara tá falando daquela pessoa que fica fazendo fanfic, né? Que fica imaginando. Ah, eu tô namorando com fulano e fulano nunca nem viu a pessoa. Tem esses cenários? Tem esses cenários. Mas não é preciso estar nesse cenário, em que literalmente é fictício, porque muitas vezes a pessoa não deu nem oi. Aquela coisa, né? Vi uma pessoa no metrô e na cabeça eu já casei com essa pessoa. Eu acho que eu vou precisar fazer um vídeo específico disso. Nós não estamos falando disso aqui. Nós vamos falar do quê? Da pessoa que está no relacionamento imaginário. Ela está achando que ela tem um relacionamento porque ela não entendeu a diferença de relacionamento e interação. E esse cenário que eu vou colocar aqui para vocês é extremamente libertador. Nós vamos trabalhar esse cenário nos relacionamentos profissionais, de amizade e de amor, vida afetiva, vida íntima. Então vamos lá, o que é um relacionamento? Um relacionamento não é simplesmente quando você está interagindo com alguém. Pensa, a gente interage com pessoas o tempo todo, não quer dizer que a gente desenvolve um relacionamento. E muitas vezes você pode ter uma interação cotidiana com a pessoa. Não é isso? No trabalho você interage, às vezes, todos os dias com uma pessoa lá. Quer dizer que você tem um relacionamento com a pessoa? Não. Ai, Bárbara, isso é muito básico. É, porque aqui a gente tem que usar uma linguagem simples, acessível, né? Então, a gente começa do básico para ir aprofundando, que isso aqui tem camadas. Mas eu torno o mais simples possível para você desprogramar, porque se ficar complicado... Eu vou ficar falando aqui coisas filosóficas, uma linguagem inacessível, você não vai mudar a sua vida na prática, não é o objetivo da desprogramação. Eu tô aqui com o meu funcionário, por exemplo, né, com essa pessoa terceirizada que eu contratei, e eu coloco para essa pessoa que eu preciso desse trabalho na data tal, no prazo tal e tudo mais. É uma interação, onde eu tô colocando a minha expectativa profissional e as minhas necessidades. Ou seja, eu tô colocando para a pessoa o que é a troca profissional? O que eu espero dessa troca profissional? Não porque eu inventei na minha cabeça que eu espero aquilo. É porque profissional comporta uma série de coisas. Comporta o quê? Entrega no prazo, cumprir acordos, comporta tudo isso. Então, se a pessoa que eu estou ali lidando, um funcionário, um terceirizado, ele entrega isso, pode ser que não esteja perfeito. Mas uma troca profissional inclui o quê? Feedback. Não é isso? Então eu vou falar, olha, fulano, isso aqui você pode mudar, você pode fazer assim, assim? Ah, não, claro, eu posso mudar. Ou então vai acrescentar tal valor se eu mudar isso aqui, mas tá no contrato que tem esse valor, tudo bem. Então você consegue caminhar com a pessoa e você desenvolve um relacionamento profissional com essa pessoa. O profissionalismo, que é o cerne dessa relação, está ali, né? Você tem uma necessidade, você paga em dia, a pessoa entrega em dia. Por isso que eu falo, essa pessoa é profissional. E essa troca, ela para de ser uma simples interação, passa a ser um relacionamento. Relacionamento, então, a gente pode perceber que ele implica confiança, confiabilidade, não perfeição. Não expectativa que você inventou da sua cabeça. Então, não é só interagir. Tem confiabilidade. E além da confiabilidade, tem o cerne daquilo que é a troca, daquilo que compete uma troca profissional. O que compete uma troca profissional? Relação recíproca com profissionalismo. Ai, Bárbara, mas profissionalismo é uma coisa subjetiva. Não vem que não tem. Não vem que não tem, não. Não é subjetivo, não. Não ser pontual não é profissionalismo. Ah, mas foi só um dia. Beleza, aí você explica para a pessoa, você continua sendo profissional. Se você vai lá, você explica, você mostra o que aconteceu, você se compromete a reorganizar a sua agenda. Você sabe conversar. Você tá entendendo? Então, não é só a interação que compreende um relacionamento. Tem que ser recíproca e tem que estar no nível daquela temática do relacionamento. Perfeito. Nas amizades. Aí, na minha cabeça, ser amigo é uma coisa. Na cabeça da outra pessoa, ser amigo é outra coisa. Calma.
calma, tá? Porque nós temos ali na amizade um compêndio de coisas. Não é assim. Ah, para mim ser amigo é ligar a hora que eu quiser e só falar de mim no telefone. Não. Não. Quando a gente pensa amizade, né, não é esse egocentrismo. O amor compreende uma série de coisas, né? O sentimento afetivo, a demonstração. E aí é claro, gente, que a pessoa tem a personalidade. Então, às vezes, ela vai demonstrar mais assim, um pouco mais assado, mas você consegue perceber, a pessoa tem atenção com você. Ela te prioriza na vida dela, sem esquecer dela mesma. Mas é uma prioridade que, claro, a pessoa sempre vem primeiro, né? No sentido de que eu tenho que cuidar primeiro de mim, para depois cuidar de um outro, senão não funciona, né? Mas você está se sentindo largado, você está sendo abandonado, não tem um olhar sobre você? Não adianta falar que o amor tem esse nível de subjetividade. Assim como falar que a amizade é super subjetiva, que o profissional é super subjetivo. Porque senão a gente vai cair num sofismo aqui que não vai levar em nada, que é como o mundo tá. As pessoas pegam o que elas acham que é e começam a criar as narrativas em cima daquilo. Não vai dar bom. Você não vai ser uma pessoa capaz de discernir o que está acontecendo de verdade. Então vamos entender aqui. Você está solteiro, solteira, começa a conhecer alguém. Você não tem um relacionamento com essa pessoa. Você tem interação. E nessas interações, você tem sinais, você tem gestos, você tem comportamento que vai mostrar se a pessoa tem essas coisas que são relativas a alguém amoroso, a alguém disposto, né, a desenvolver algo afetivo. Mas o que acaba acontecendo? Existem interações que não passam para o nível de relacionamento. Então, a garota só manda mensagem quando ela está se sentindo sozinha e você vai lá na casa dela. Ela sempre faz isso. Ela está querendo acionar você para suprir algo. Ah, mas a garota me liga quando está sozinha já tem 6 meses. Mas não virou um relacionamento. É uma interação constante. É uma interação frequente. Ah, mas o cara curte todas as minhas fotos. Ah, mas o cara manda mensagem. Ele está demonstrando que é recíproco. As coisas que ele coloca, os comportamentos que ele tem, são de uma pessoa amorosa. Então, primeiro, se não é recíproco. Segundo, que não tem o compêndio das coisas que o amor tem, que não é subjetivo. Ah, o amor para mim é uma coisa, o amor para você é outra coisa. Então, o amor para mim é fazer uma guerra, matar um monte de gente em nome do amor. É isso que virou o mundo, né? Já, há muito tempo, os sofistas estão aí desde a antiguidade. É uma linguagem deturpada. Então, é claro que, como eu já falei, as formas de expressar depende muito do momento de vida que você está, depende de um monte de coisa. Você sente se é amor. Você sabe se o comportamento é amoroso. Você sabe se o comportamento é profissional. Você sabe se o comportamento é de amizade. Sabe? Só que eu sei que por uma série de programas instalados ali, as programações, talvez você tenha sido induzido a cair nesses sofistas. Nossa, fulano, eu te amo. Nossa, fulano, você é incrível. Mas só fica na falação. Por isso que eu falei que não precisa ser como naquele cenário. Nossa, eu vi uma garota no metrô, na minha cabeça eu tô casada com 5 filhos com ela. Não precisa ser nesse nível. O nível mais difícil de você perceber, mais ilusório, é quando tem interação frequente. E por que é tão difícil? Porque talvez você tenha observado, talvez não, gente, eu vou falar a real. Você com certeza presenciou muitas interações constantes e frequentes sem profissionalismo, sem amizade, sem amor. Mas por que na ausência de profissionalismo é mais fácil cortar
as relações, funcionário empresa ou sociedade. Mais fácil não, né? Tudo é muito difícil. Mas por que é mais fácil, digamos assim, de perceber? Porque no profissionalismo está implícito comportamentos de ordem quantitativa, né? Ou qualitativa muito fáceis de avaliar. Você consegue avaliar aqui. Não chegou no horário, já contou um ponto a menos no profissionalismo, já está indicando alguma coisa. Fez de qualquer jeito, prejudicou a empresa aqui, ali você fala, chegou uma hora você fala, não tem profissionalismo, vai se desligar. Porque é quantitativo, é mensurável e provável, no sentido não de probabilidade, mas de provar, certo? Agora, a pessoa, não, mas eu te amo muito sim. Não, mas eu tô fazendo tudo pela relação, sim. Não importa se a pessoa cria uma fique que na cabeça dela, aquilo que ela tá entregando é amor. Ela pode muito bem ser um sofista, que a maioria das pessoas é, gente. Né? Fala que os conceitos são absolutamente abstratos. E não são. Quando você vai olhar um crime, por exemplo, não é. Tem quem cometeu o crime, tem a vítima, tem o agressor, tem. Mas vai tentar argumentar, vai tentar fazer, não é assim? Mas não é subjetivo, os fatos eles não são subjetivos dessa forma, não é? Vai da interpretação da pessoa se ele me amou ou não. Calma. É claro que vai do nível de consciência da pessoa também. Porque, em última instância, quando a pessoa tem um nível de consciência alto, é claro que ela vai ser profissional, amiga e amorosa. Nós estamos falando aqui de um nível de consciência alto, que não é o que a maioria das pessoas no planeta tem hoje. Por quê? Justamente porque a pessoa cria fanfic na cabeça dela. Ela está acostumada com muitos sofistas. Por exemplo, ela foi uma criança que, no casamento dos pais, tinha zero amor, mas nenhum dos dois saía. Entende? Então, era um desrespeito constante. Então, às vezes a mulher fingia que não estava vendo o marido em casa, o marido fingia que não estava vendo a esposa. Mas eles não desligavam do outro, por uma série de coisas. Então a pessoa pode ter crescido achando que isso é ok, que ter um relacionamento com alguém é ter uma interação constante e frequente. Não se confunda da constância e da frequência na vida da pessoa. Quantos amigos a gente tem? Amigos, eles estão no compêndio do que a amizade compreende, né? De tudo que a amizade compreende. Mas quantos amigos você tem que você fala assim, nossa, às vezes fico sem ver a pessoa um tempão. Mas eu sei que o nível de confiabilidade tá aqui, ó. E é justamente por isso que não tem pressão de se ver toda hora, não tem apego. Porque o negócio tá aqui, ó. Entende? Então é claro que a frequência é uma das coisas que às vezes pode demonstrar o carinho, o afeto, mas não é tudo. E aí quando você coloca tudo na frequência, tem muita gente que usa dessa frequência para fazer jogos amorosos, jogos de manipulação. Não é assim que os joguinhos ensinam? Seja constante, seja frequente, enquanto a pessoa te rejeita, enquanto ela não te quer. Quando ela já tiver caído, ou seja, quando ela achar que a interação constante que você está dando é relacionamento, e ela já caiu, já apaixonou, você para com a frequência, você para com a constância. Poxa, mas a pessoa está me dando oi todo dia. Poxa, mas a pessoa está me dando alô todo dia. É claro que parece que a pessoa te quer na vida dele ou dela, que... Não significa. É uma das coisas que compreende isso do amor, do afeto, né, Mike? Então tá bom, filho. Mamãe tá trabalhando. E a gente tá trabalhando. Dá beijo. Dá beijo, mãe. Dá beijo. Dá beijinho.
Ah, ele é carinhoso. Vai, filho, mãe tá trabalhando? Deixa a mamãe gravar, pelo amor de Jesus. Deixa a mamãe gravar, deixa. Ponto, bebê Mike. Ponto, tava querendo colinho de mãe? Tava querendo colinho de mãe? Que foi? Que foi? Filho, deixa eu trabalhar? Você deixa eu trabalhar, seu gatinho? Ah, saboroso. Aí fica muito fácil, não fica? Manipular. Por quê? Porque você pega uma única coisa que está nesse compêndio de elementos que constitui ou profissionalismo, ou amizade, ou amor, e você usa daquilo para dizer que é amor. Você usa daquilo para dizer que é amizade, você usa daquilo para dizer que é profissionalismo. Por exemplo, botou um terninho, tá bem vestido, no dress code do profissionalismo, abre portas ou não abre? Abre portas. A sua aparência abre portas ou não abre? Abre portas. Se você entende o dress code. Agora, o tanto de gente que bota um terninho e fala porcaria. Um tanto de gente que tem oratória e tá falando coisas para manipular, para tirar o poder pessoal do outro. E se a pessoa gaguejar e tá levando coisas maravilhosas ali no discurso? Ah, mas não vou ouvir essa pessoa porque ela tá gaguejando. Né? Eu vou dar atenção para uma pessoa que tem uma oratória fantástica em detrimento do que está sendo colocado ali, do que está sendo vendido ali, do que está sendo implantado na mente das pessoas. Gente, é isso que a sociedade virou. Você pega uma coisa que compreende um desses três sistemas, vamos chamar de sistema aqui. Porque é isso, o amor, ele não é subjetivo, mas ele não é uma única coisa. Ele é um conjunto de elementos. Profissionalismo também. Não é subjetivo, cada um tem o seu tipo de profissionalismo. Mas ele é um conjunto. Amizade também. Vocês entendem? E no campo afetivo, no campo amoroso, tá todo mundo jogando com essa coisa. Seja frequente, não seja frequente. Ai, fulano me ama porque ele tem frequência de mensagens. Se abriu, se apaixonou, tá achando que é um relacionamento? Acabou. Agora tem escassez de mensagens. E aí, agora eu já tô envolvida. Por quê? Porque eu tô acreditando que a interação é relação. Por isso que eu falo. Mais de 80% das pessoas estão em relacionamentos imaginários. Tem interação, mas aquilo que deveria acontecer... Gente, eu sou uma vitrola arranhada, mesmo é para entrar nas cabeças, né? Para entrar nas mentes e principalmente, não só nas mentes, tocar a sua alma aí. Para você sair disso, porque não é tão difícil. Mas é vendido como se fosse jogo de poder. Tudo é vendido como se fosse jogo de poder. Só que o que acontece? As pessoas não querem fluir. Porque fluir significa sair do controle. Elas não querem dançar. Elas não querem fluir. Elas não querem ter essa dança flexível com a vida. Não querem. Elas estão rígidas. Então elas querem determinar. Ah, tá. Peraí. Deixa eu entender. Se o fulano me mandar mensagem todo dia, ele me ama. Aí fica fácil, né? Eu não tenho mais que sentir, eu não tenho mais que ter intuição, eu não tenho que crescer como ser humano. Não é a interação frequente que constitui um relacionamento. Você que é aluno do curso de tarô, né? Do curso Tarô Master, que a gente trabalha o autoconhecimento profundo através das cartas, você sabe, né? Que a maior parte das pessoas é consulente falando, fulano me ama. Eu quero saber nas cartas se fulano me ama. E aí, pensa pra você ver como é triste. Você quer saber se a pessoa te ama, né? Se a pessoa tem sentimento por você. Você quer saber se aquilo vai dar num relacionamento, se aquela interação, se aquela troca tem campo por um relacionamento com uma pessoa que você tem medo de ser aberta e sincera. E que você vive na desconfiança. Então, se a gente viu
que para sair da interação e para chegar a ser um relacionamento tem que ter confiabilidade, por que você não tira a prova? Eu vou dar um exemplo meu. Isso já tem algum tempinho. Eu estava saindo com a pessoa e no momento que a pessoa estava comigo, ela falava um monte de coisa que a gente ia fazer junto. Nossa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos viajar, vamos fazer tal coisa. E eu pensava o quê? Vamos! Vamos! Só que não acontecia. Não acontecia. Então tá, na hora era legal, na hora vinha um monte de empolgação, mas o comportamento mesmo, a atitude de pegar e falar, olha, vamos fazer, a realidade das coisas não acontecia. E eu vi que aquilo estava me angustiando, me incomodando. Eu mandei uma mensagem pra pessoa. Falei, oi fulano, tá, como é que você tá? Eu tô bem, linda. E você falou, tô ótima. Deixa eu te falar. Eu te acho legal, te acho gente boa, acho que quando a gente fica junto é bacana. Você fala um monte de coisa que você quer fazer, mas nada tá acontecendo e eu tô querendo. Eu gostaria de ter uma amizade colorida assim, coloquei pra pessoa que eu gostaria de ter, eu gostaria. Aí a pessoa falou assim, Bárbara, eu vou ser 100% sincero com você. Eu fico enfiado na minha rotina lá, muito rígida, muito rigorosa, e eu perco muitas oportunidades na vida. Eu tô consciente disso. Mas até meus amigos me cobram que eu não saio, que eu não faço nada, porque é um atleta, sabe, gente? E tudo é esporte, e tudo é prática esportiva, faz 4 esportes, é uma coisa assim. Ele fala, eu sou obcecado com esporte, eu sou obcecado com essas coisas. E você é linda, incrível, inteligente, maravilhosa, é muito legal, mas eu me perco nas minhas rotinas esportivas. Parece que as outras coisas não têm graça quando eu tô fazendo e eu sou obcecado. O que acontece? Você pode ouvir isso e falar assim, Bárbara, é só uma desculpa desse sports guy aí, é só uma desculpa. Ele não estava tão afim de você. Pode ser, não tem problema. Eu vejo que era verdade, porque são 500 mil coisas que a pessoa faz, tá lá no Instagram, toda hora tá fazendo um negócio realmente. Mas, sendo mentira, que ele tá pegando outra, que não acho que ou sendo verdade que a pessoa é obcecada com os esportes, é irrelevante. Porque o que essa pessoa falou eu nunca vou priorizar você em detrimento da minha rotina. Quando eu tô com você, eu fico empolgado, porque é muito bom. Mas eu sou alguém que perde oportunidades boas. A pessoa falou. Gente, se eu tenho uma oportunidade boa, eu pego ela, porque eu gosto, eu tô aberta às experiências. Mas não é o caso. Então, não significa. Tá traindo, mentiu, não mentiu. Não é relevante. Veja o que a pessoa te coloca e veja, isso caminharia para um relacionamento? Poderia caminhar se eu aceitasse ficar sempre na sombra daquela rotina obsessiva. É uma coisa que eu escolho fazer? Não é uma coisa que eu escolho fazer. Mas eu falei, eu não vou ficar nessa angústia de, nossa, tá muito legal, tá muito bacana, mas depois fica lá, não dá nem um oi, volta depois de 10 dias. Então, assim, é muito legal, é muitos elogios, mas não tá acontecendo a realidade da coisa. Bárbara, você podia ter se poupado e não ter perguntado. Talvez eu podia, mas eu não quis. Eu quis falar, oi homem, tudo bem aqui? Isso aqui. Você não tá muito afim, não? Porque eu não me sinto vulnerável quando eu pergunto como a pessoa tá se sentindo e o que ela quer. Você entende? Então, é da sua escolha, tá? Só não fique angustiado, angustiada. A partir do momento que essa pessoa falou que, eu não tenho relacionamento como prioridade. Eu quero fazer coisas com você, mas é no dia que eu tiver muito livre demais. E aí, tá, que bom, tá tudo claro. A pessoa continuou querendo sair, a pessoa continuou... E eu não quis mais, porque tava claro, né? Mas é aquela coisa, tem pessoas que também não vão falar abertamente, porque elas vão fazer um jogo, né? E aí, o que você tem que fazer em última instância? Você tem que observar os comportamentos. E isso, gente, depende do tipo de interação que você está tendo com a pessoa. Mas não se iluda se a coisa está sendo só uma interação frequente. E tem muitas vezes que a interação não é frequente. Igual nesse caso desse exemplo que eu dei.
Era uma interação muito gostosa, muito prazerosa, muito sincera, porque eu via que a pessoa falava coisas da vida dele, sabe, coisas legais. Então, era uma interação. Não era frequente, mas tinha um grau de intensidade. E isso pode fazer com que você pense, isso aqui vai evoluir para um relacionamento ou não vai? Como eu sentia o fator da confiança presente naquela troca, eu falei, pô, não tá frequente, mas tem confiança, tem respeito, tem coisas legais. Então, nesse caso, eu senti que valia a pena perguntar. Mas veja, não é um relacionamento só porque tem troca, só porque tá interagindo. Relacionamento é confiança dentro do compêndio de elementos que compreende aquilo ali, aquele tipo, a natureza daquela troca, a natureza daquela relação, né? Hoje eu tenho um relacionamento profissional muito 10, muito bacana. Quer dizer que as coisas ficam perfeitas toda hora? Não. Eu falo, Raul, você pode mudar isso, você pode mudar aquilo? Teve um dia que eu vacilei com ele também, porque eu fiquei de entregar uma copy de um texto para ele, né, que ele faz as páginas de venda aqui dos cursos do Desprograma, o Raul, ele é muito legal. E aí eu não entreguei na data e eu não me atentei a isso. E aí ele veio falar comigo, ele falou assim, Bárbara, você não me entregou o texto da página na data que a gente tinha combinado, e aí isso atrapalhou os outros profissionais que eu trabalho. Eu falei, ai meu Deus, não vou fazer isso mais não, agora eu tô... Então não é porque você está contratando uma pessoa, né? Mas eu não sabia. Eu sou uma profissional, eu tenho profissionalismo, mas ele teve que falar comigo, Bárbara. Então, não é porque às vezes você dá um vacilo, você dá uma bola fora no trabalho ou na relação que não tem amor, que não tem profissionalismo, que não tem amizade. Não. Tem que ter essa conversa, tem que ter esse diálogo, tem que ter essa flexibilidade. Mas se você está em dúvida se uma pessoa te ama ou não, se isso é uma amizade ou não, ou se isso é uma troca profissional ou não, faça a pergunta para você. Se eu colocar na mesa as coisas que eu espero para essa pessoa, ela vai rir de mim? Ela vai zombar? Ela vai me julgar? Ela vai dar as costas? Ela vai fazer joguinho? Ela vai jogar na minha cara? Ela vai achar que eu sou um fraco, uma pessoa vulnerável? Ela vai me rejeitar? Ou eu tô com muito medo de que aconteça essas coisas se eu colocar as cartas na mesa? E aí você pode escolher fazer como eu fiz, que fui lá e coloquei as cartas na mesa, ou você pode não fazer. Mas só de você ficar apavorado de pensar em abrir o jogo com uma pessoa, será que isso está realmente caminhando para um relacionamento? E se você falar assim para mim, não, Bárbara, eu realmente acho que a pessoa é incrível, maravilhosa, e que essa interação tá caminhando para um relacionamento de um desses 3 tipos e tal, mas sou eu que estou muito programado, sou eu que tenho muito medo de rejeição, sou eu... Aí eu falo, faça o exercício então de começar a falar, tá? Faça o exercício de começar a falar, fulano, aqui, tal, eu tô com abertura para essa nossa troca virar um relacionamento. Use as palavras que tem a ver com você, viu, gente? Você não vai chegar, oi, tudo bem? Estou abrindo uma ata. Não vai abrir ata com ficante, não vai abrir ata com, calma, com chefe, calma, né? Tem que ter um contexto, gente. Você tem que estar contextualizado. Porque senão de todo jeito vira fanfic. Aí eu assisti um vídeo lá de uma mulher falando que eu tinha que abrir o jogo, você saiu com a pessoa 2 vezes. Aí vai ficar difícil, complicado, né? Ser literal dá trabalho. Então não seja literal. Tenha contexto. Dentro do seu contexto, se isso for viável, né? Você abrir o jogo e você tá morrendo de medo de ficar vulnerável, de levar um fora, de não sei o quê. Você acha que não tem a ver com a pessoa, que tem a ver com os seus medos. Exercite, comece a exercitar com pessoas próximas que você confia, caraca. Esse vídeo é um vídeo para falar. A esmagadora maioria das pessoas está em relacionamentos imaginários. Porque são só trocas, são só interações, frequentes ou não, mas que ainda não são relacionamentos, né? Mas a pessoa está achando que é um relacionamento. E aí vai ter toda uma sorte de problemas. Ela vai ficar estagnada na vida e ela vai ficar... Gente, olha que coisa mais impotente. Esse é um tipo de impotência que você pode evitar,
na sua vida. Porque tem coisas na vida que a gente tem que fazer igual o arcano 12 do dependurado, que é virar de cabeça para baixo. Tem coisas que você fala assim, eu não sou imperadora aqui, eu sou dependurada, eu tenho que me entregar a essa situação. Tem coisas que exigem entrega, resiliência, um monte de coisa. Mas tem coisa que você está se colocando numa posição de impotência à toa e fazer fanfic amorosa ou de amizade ou até profissional, porque você precisa que as coisas sejam feitas e as coisas não estão sendo feitas na empresa. Ai, mas eu tenho medo, porque se eu falar que não tá bom, mas não é uma relação profissional então essa pessoa não tem nem que estar ali. Viver com medo do que o outro vai achar e considerar que isso é um relacionamento de qualquer tipo já denota que é apenas uma interação. Interações são necessárias, mas elas são fugazes e não tem nível de confiabilidade para você se posicionar ali, colocando o amor, colocando a amizade, colocando seu profissionalismo, seu tempo, sua dedicação, sua alma, sua essência, com coisas que são trocas necessárias sim, mas que vão sempre permanecer no raso e nunca vão aprofundar. Eu vou fazer um testezinho aqui com vocês de um Paranauê que o YouTube inventou, que é assim, quando você fala para deixar isso aqui no vídeo, no botão que tem isso aqui, ele pisca e fica colorido. Eu já vi alguns vídeos gringos isso acontecendo, então vamos testar. Deixa um like, deixa um joinha. Vê aí se quando eu falei isso o botão piscou. Ai, Bárbara, que guerigueres mais... que frufru mais aleatório. Gente, mas eu vou testar esse frufru aí. Me deixa aqui nos comentários. Piscou quando eu falei deixa o like, deixa o joinha? Então aproveite, deixa o bendito do like, deixa o bendito do joinha. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo, com aquela amiga que tá criando fanfic na cabeça, mas que também não só. A pessoa, ela tá realmente confusa, né? Ela tá achando que ela tá numa relação, mas é uma interação. Não depende do nível de frequência, não depende só da intensidade também, mas depende de você sentir confiança para estar exposto e realmente sentir que tem uma reciprocidade. Um beijo para vocês e até a próxima.